E aí, dinossauros e dinossauras, sejam bem-vindos a mais um vídeo de opinião, né? É a primeira vez que eu faço vídeo de opinião. E não sei se hoje teremos ainda Jurassic Craft, porque o Darlan, ele tá viajando e, bom, eu não vou fazer vídeo sem ele. A não ser que vocês queiram, né, que eu faça vídeo sem ele. Mas enfim. Bom, anteontem, sexta-feira, hoje é domingo, lançou Garten of Banban 7. E eu vim aqui dar minha sincera opinião sobre o jogo, porque o meu amigo disse, né, outro amigo meu pediu pra eu fazer, né, como uma reação do jogo, como é que o jogo estava, se o jogo é ruim, como é a minha opinião, o que eu achei do jogo. Eu joguei o jogo, eu vou dar as minhas sinceras opiniões nesse vídeo, beleza? Mas antes, já deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sino para não perder as notificações. Bem, vamos lá. Eu vou contar a minha história com Garten of Banban aqui. E lembrando, é a minha humilde opinião, beleza? Eu quero saber, na opinião de vocês, depois, né, do vídeo. Vamos lá. Bom, vamos começar lá no início de 2023, né? A gente já tá em 2024. Quando lançou o primeiro jogo. O primeiro jogo, ele tinha aí seus gráficos, era praticamente um jogo inovador, tinha uma boa história. Claro, era uma história genérica, mas era uma boa história. Por exemplo, um pai procurando seu filho desaparecido numa creche que era atacada, cheia de bicho ruim, com a família Bambam. E bom, claramente, né, a gente acaba encontrando a Opila Bird, que era aí foi o principal antagonista, né, entre aspas, do primeiro capítulo, mas aí depois a gente desceu e a gente começa com o segundo capítulo. Bom, desde o primeiro capítulo, foi uma das melhores experiências que eu tive. Vou ser sincero, eu adorava o jogo. Foi o meu jogo de terror favorito. Eu cheguei até a preferir Garten of Banban naquela época do que Pop Playtime. E bom, é o que eu achava, né? Mas enfim, depois de 2 meses eu tava ansioso porque eu já sabia que ia ter o segundo jogo. E o segundo jogo, ele ia trazer mecânicas novas. E eu queria saber quem era o principal personagem, quem era o Bambam, qual era, sabe, os outros personagens em si. Porque no primeiro jogo a gente só viu o Jumbo Josh e o Pila Bird. A gente não viu, assim, pessoalmente. Pessoalmente, eles em carne e Givanium, digamos assim. Mas enfim, eles praticamente o que? Eles atacavam. Eles não atacaram a gente em si, né? O Jumbo Josh só apareceu no final. Aí beleza, vamos lá. Vamos continuando aqui. Mas aí veio o jogo 2, o capítulo 2, que, sendo sincero, já deu uma leve caída. Eu não curti tanto o jogo 2 quanto eu curti o primeiro, porque o primeiro jogo em geral era pra ser mais meme, tá ligado? E isso que deu muita coisa, né? Deu muito entretenimento. E eu não vejo o Garten of Banban hoje em dia como um jogo de terror. Eu vejo mais ele um jogo mais pra drama, tá ligado? Não ser tão de terror. Mas enfim, o jogo em geral, ele não é ruim, não é ruim. Eu pensei isso, né? Desde o começo, né? Eu pensava, né, que o jogo seria ruim, mas eu já vou metendo essa. O jogo não é ruim. Garten of Banban 7 não é tão ruim quanto o 4 e o 6. Mas bom, vamos voltando aí no tempo, né? Vamos dar um paralelepípedo aí. Bem, chegando no jogo 3, que foi pra mim um dos jogos de Garten of Banban mais aguardados, né? Eu tava aguardando muito ansioso pra chegada do 3. E quando ele chegou,
eu joguei. Particularmente, ele não tava tão caro. Ele estava aí com seus R$ 5, né? Na Steam. E eu joguei de boa. Gostei pra caramba. Mas eu senti uma coisa. Que, cara, tinha uma coisa me incomodando em Garten of Banban naquele momento. Mas eu não me importei tanto. Aí chegou o 4. O 4 que pra mim era um dos mais... Eu tava muito ansioso. Muito. Mas muito. E tinha polêmicas e tal, mas eu tava me lascando pras polêmicas. Porque eu tava querendo saber da história, do desfecho. Porque o jogo em si tinha um potencial muito grande. Tinha um potencial que, tipo, poderia ser muito da hora. Não como um jogo de terror, mas sim como um jogo pro pessoal se divertir. Porque, cara, é muito da hora. Tipo, porque por mais que os puzzles do 3 estavam começando a, sei lá, me estressar, eu ainda gostava. Eu ainda gostava. Aí chegou o 4, que começou as polêmicas. Eu particularmente fiquei bem decepcionado porque o jogo 4 ele tem a mesma duração, praticamente a mesma duração do capítulo 1, porque o jogo 4 eu zerei, eu particularmente, eu vi youtubers zerando em menos de uma hora, fazendo speedrun, porque em geral o jogo deve ter aí uns 50 minutos de duração, mas com os puzzles muito grandes. E tipo, é um vai e volta tão grande, mas tão grande, que eu demorei a zerar o jogo há umas 4 horas. E eu passei raiva naquele jogo. Mas eu gostei. Na época eu tinha adorado o jogo. Eu tinha. Claro, ele tinha decaído, mas eu, né, tinha. Mas aí no meu coração tava falando o seguinte, cara, o jogo não tá tão legal que nem os outros. Aí viu as polêmicas e tal, e eu fiquei muito triste. Alguns amigos meus falando mal do jogo, eu particularmente tava começando a desistir, mas eu criei uma esperança no meu coração, que eu já vou explicar. Bem, vamos lá. Eu criei uma esperança com o 6º jogo sendo aí o melhor e que iria mudar a opinião de várias pessoas. Porque eu sei que tem várias pessoas que gostam do jogo. Eu sei que existem pessoas que botam esperança no jogo. Mas enfim, eu fui uma delas e botei bastante esperança no jogo 6. Que não tinha o 5, coisa que eu achei bem estranho. Mas eu assisti o trailer do 6 e eu achei uma das coisas mais magníficas. Porque eu vou falar uma verdade aqui. Vocês vão ter que concordar comigo praticamente. Garten of Banban, o que é bom nele são os trailers. Sim, na minha opinião, os trailers são os melhores do que os jogos. Venha falando, né, não, o jogo é ruim, o trailer é ruim. Na minha humilde opinião, a maioria dos trailers são melhores do que o próprio jogo. E isso se aplica ao 6. E quando eu vi, por exemplo, o Nabi Nabi gigante, velho, que é o mutado, estilo do Bambam lá, o Evil Bambam, eu fiquei, tipo, eu fiquei muito feliz, porque, tipo, eu queria saber se ia ser o próprio Nabi Nabi ou outro bicho, né, ou uma variante do Nabi Nabi. Mas aí chegou o jogo 6. E aí que começou aí a grande polêmica entre eu e Garten of Banban. Bem, vamos lá. Com o Garten of Banban 6, eu joguei o jogo. Eu vou falar uma verdade. O jogo, ele praticamente piorou em vários aspectos. O jogo do 6, em comparação a todos, mano, tem puzzles. O único puzzle que eu gosto é aquele puzzle lá em que eu acho que vocês devem conhecer, né? A gente faz um mau parkour. Porque, sendo sincero, é um puzzle que eu já faço bastante no Roblox. Mas, de resto aí, os outros puzzles pra mim não me agradaram. Principalmente lá, o Pila Bird mutado. Eu não gosto. E outra coisa que ocorreu bastante é que na história do 6... Em geral, a história de Garten of Banban se perdeu no capítulo 6. Eles não citam as crianças, eles não falam nada sobre as crianças. Tipo, que em Garten of Banban 4, pelo menos eles falam que a gente é um pai,
procurando um filho. Só que do nada, no capítulo 6, se pá, até mesmo no capítulo, numa parte do capítulo 4, eles botam uma dessa de cetro mágico. Tipo, que a gente poderia pensar, no quarto, né? O cetro era só alguma coisa, tem alguma tecnologia e tal, mas não. Colocaram um cetro mágico. E, tipo, não faz o menor sentido para a história de Garten of Banban. E em si, a história se perdeu. Colocando aí um vilão, que sendo sincero, o Senhor Dadadu, né? Que é aí o vilão do capítulo 6 e 7. Ele. Eu vou falar que eu gosto. Eu acho o visual dele interessante. Mas ele é uma lombriga. Simplesmente, ele é uma lombriga e não faz tanto sentido. Mas ele tem um visual até que interessante. E o final do capítulo 6, cara, a gente foi muito ruim. O Nab mutado foi simplesmente jogado no jogo. Simplesmente ele foi. Coisa. Tipo, o jogo, o 6, ele tem mais duração que a maioria dos jogos, tirando o 3. Porque o 3, tirando o 7, é o jogo mais. O jogo maior, digamos assim. Desculpa pelo barulho de fundo, é porque minha irmãzinha tá chorando, mas enfim. Bom. E o pessoal, né, ele costumava dizer, né, sobre que o jogo é muito caro. Vamos chegar nessa parte já já. Mas enfim, Garten of Banban 6 tem 1 hora e 30 minutos. Enquanto que o 3 tem só 5 minutos de diferença e é muito melhor. Mas e pelo menos não se perdeu na história. Porque o Stinger Flynn, cara, eu tava numa curiosidade gigantesca, porque o Stinger Flynn era temido. Na minha opinião, é um dos bichos, é um personagem que, na minha opinião, é muito temido no Garten of Banban 3. Tanto que o próprio Banban, né, ele tem meio que uma rivalidade com o Stinger Flynn. Eu não sei dizer isso lá do capítulo 2, mas é uma coisa bem verdadeira, né? Aí, Garten of Banban 6 tem bastante duração, mas o que a galera reclamou foi o preço, que eu vou explicar agora. Bem, sobre o preço, no capítulo 1, que no mobile é grátis, no PC ficou aí R$ 4. Olha, eu vou falar uma coisa que eu achei bem injusta. O jogo, o primeiro capítulo, tem 20 minutos. Particularmente, eu zerei o jogo. Se vocês quiserem um speedrun do capítulo 1, mano, vocês vão ver muito bem. Mas eu consegui zerar sem morrer uma vez em 9 minutos. O jogo de graça era justo. Era justo. O capítulo 2, ele tava por R$ 5. Entre 4 e R$ 5. Tava perfeito. Aí, hoje em dia, o jogo, eles não diminuíram o preço. Pelo menos até o momento desse vídeo. Mano, tá R$ 10. Aí, quando chega o 3, beleza. Chega aí por R$ 15. Mano, tá bem mais caro. Mas assim, eu acredito que seja bem mais considerável. Aí, bom, a bagunça toda começa com o 4 e com o 6. Cara, R$ 34. 34. Eu acho que o 6 é R$ 37. Eu não vou lembrar. Depois eu olho aí. Aí a gente, né, a gente exemplifica melhor pra vocês. Mas enfim, o preço do jogo era muito alto. E eu vou falar uma coisa. De todos os jogos, o 6, que foi o que eu mais botei fé, acabou me decepcionando. Porque R$ 30 pra um jogo que é bugado. Mano, quando eu joguei, o jogo tava sem FPS. Eu tava conseguindo atravessar as paredes, velho, no jogo. E não é porque eu tava colocando cheat, não. É porque tinha algumas partes que eu tava conseguindo atravessar a parede. E tinha horas que eu chegava lá na boss fight, por exemplo, da Opila Bird, velho. Da Opila Bird. Tinha uma parte lá que eu conseguia chegar na hora que o Dadadu ataca o Banban. Mano, atravessando a parede, velho. E outra. Mas todo jogo é bugado, sim, eu tenho que concordar. Inclusive esse bug, né, de você conseguir meio que chegar na boss fight final, já aconteceu com o Pop Playtime 3, eu já pratiquei esse bug, porque nenhum jogo, por exemplo, né, o Security Breach, FNAF Security Breach, é o meu segundo jogo favorito de todo o FNAF. Fale o que quiser, mas é o meu segundo jogo favorito de FNAF.
e é recheado de bugs. Mas agora, Garten of Banban 6, cara, só foi feito em 3 meses em comparação ao 4. Do 4 pro 6 só foi 3 meses. E simplesmente era recheado de bugs, uma coisa mó ruim. Mano, a história do jogo não fazia mais sentido. Aí eu abandonei Garten of Banban. Eu falei, pronto, minha relação com Garten of Banban acabou. É o pior jogo de terror da franquia. Eu esqueci de todas as memórias, eu praticamente refutei todos os elogios que eu dei pro jogo, mas porque o 6 estragou tudo. O 6 foi o fim da minha paixão por Garten of Banban. E eu comentei com meus amigos que o jogo tinha um potencial enorme e tal, mas ele acabou se perdendo na história, acabou se tornando muito caro, ele acabou se tornando muito genérico, ele não fazia mais sentido. A mecânica do drone, eu vou ser sincero, no início era boa, mas depois, com o tempo, eu fui me enjoando dessa mecânica. Cara, eu fiquei muito decepcionado com Garten of Banban em geral. Bem, com o passar dos meses, foi lançando os teasers, os trailers de Garten of Banban 7. Durante essa época, eu não tava nem aí pra Garten of Banban. Já não, hoje em dia, eu não tô muito interessado em Garten of Banban como eu tava antes. Quer dizer que eu tô interessado? Bom, eu já vou explicar já já. Mas enfim, aí lançou, né, os trailers e tal. Cara, e assim, eu não tava nem aí. Simplesmente eu ignorava os vídeos, eu só assistia só pra dar mais visualização pros caras, porque eu sou aquele tipo de pessoa que gosta de ajudar dando like, visualização, por mais que meu canal não tenha uma grande audiência, né? Mas ainda assim, eu gosto de ser aquela pessoa que ajuda, né? E outra, que eu faço vídeos no meu canal pra fazer as pessoas se divertirem, e até mesmo eu me divirto. Então eu não me importo se tem muita ou pouca visualização, entendeu? Mas enfim, aí chegou o trailer, no caso, o trailer que eu vou estar mostrando agora pra vocês. Bom, o trailer em questão tá passando na tela. E quando eu reparei pela primeira vez, eu notei que os gráficos melhoraram bastante. Tipo, em comparação aos primeiros jogos, eu senti que esse jogo seria aí um dos que eu iria mais gostar. E porque em comparação a vários outros trailers, o Garten of Banban 1, 2 e 3, esse pra mim, esse trailer que tá passando na tela pra vocês, foi muito da hora. Sério, foi muito da hora. Tipo, os cenários estavam começando a ficar mais interessantes. Os personagens, apesar que os personagens que estão passando aí são tudo ET, que não tem nem nome, pra falar a verdade. Pelo menos eu não encontrei um nome bom, assim, pro pessoal em geral. Mas aí, a gente chega aí no jogo quando ele lança. Bom, do dia 10 de maio de 2024 é lançado Garten of Banban 7. Eu preparei minha. Eu não tava nem aí, eu não queria assistir nem os vídeos do YouTube. Até que um amigo me chamou pra casa dele pra jogar Ark. Só que eu fui enganado. Simplesmente ele me chamou pra jogar Garten of Banban 7. Apesar que em si, né, depois dali a gente jogou Ark e tal, o Ark Survival Evolved. Mas enfim. O que acontece? Bom, o jogo ele já iniciou com a mesma coisa de mostrar o próximo capítulo, já mostrar spoiler. De início, na minha mente, eu tô todo embaraçado aqui, mas beleza. Na minha mente e no meu coração, eu estava pensando assim, cara, vamos começar como? Já vamos começar com bugs, já vamos começar com má otimização, vamos começar com um monte de coisa horrorosa. E bom, já que tinha um spoiler ali, e eu no meu coração falava, cara, os caras nunca vão mudar. Demorou 5 meses, mas ainda assim eles não mudam porcaria nenhuma. Então acontece que eu fui jogar o jogo
Claro, meu amigo também jogou comigo, algumas partes e tal. A gente jogou duas vezes o jogo e, pra falar a verdade, eu tive uma experiência até que boa com o jogo. Bom, claramente eu vou dar minhas críticas horríveis. Primeira mão, essa mecânica do drone. Eles adicionaram uma mecânica nova pro drone que, eu vou ser sincero, por mim eu não adicionava. Porque é muito difícil controlar o drone em primeira pessoa. E outra, que deveria mostrar o rosto do protagonista, né? Do pai em geral. Mas simplesmente tacaram um dane-se e não mostraram. Simplesmente falaram assim: ah, não vamos mostrar, vamos deixar pro mistério, digamos que um mistério, né? Mas nada. A gente só, o drone só vai lá e pronto. E tem algumas partes do drone que realmente são muito chatas de controlar, é sério. Você passa um pouco de raiva, né, no em quesito nisso. Mas em geral é uma mecânica até que interessante. É uma boa mecânica. Agora, outra coisa, né, que me incomodou bastante é que como é? É as partes bem escuras. É as partes bem escuras. Que ao mesmo tempo que foi ruim, foi muito boa. Eu vou falar bem a verdade quando eu falar sobre a crítica, né? Mas é muito escuro e. Cara. E muito chato, né? Eu já morri umas 4 vezes naquela parte escura, né? Inclusive tomei um dos maiores sustos da minha vida, né? Jogando naquela parte escura. Mas enfim. Aí, outra coisa que me incomoda bastante nesse jogo é as perseguições. Tipo, são muito resumidas. Tipo, tudo nesse jogo tá bem mais direto. Sendo que antes as perseguições eram bem mais compridas, né, digamos assim. Mas em geral o Garten of Banban já é de se esperar, né, desse jogo em geral. Já é algo normal para Garten of Banban. E alguns puzzles, né, como o primeiro puzzle, eu achei meio enjoativo, né, mas fazer o que, né, a gente tem aí dá uma exceção aí. Mas enfim, Gustavo, você só achou ruim? Você só tem críticas ruins? O jogo em geral é ruim? Mano, não é bem assim. Não é porque eu dei minha opinião sobre o jogo que ele é ruim. Claro, ele tem alguns bugs. Em geral, os personagens não são tão legais. Mas eu gostei. Mas não quer dizer que eu achei o jogo totalmente um lixo. Vamos lá. Primeira mão, vamos comentar sobre a parte escura que eu falei lá atrás. Mano, pra mim é a melhor parte, porque dá mais medo. Eu nunca tinha ficado com tanto medo em Garten of Banban. Como eu achava o jogo mais assim, digamos que menos de terror, eu nunca achei, em geral, o jogo tão assustador. Mas, nessa parte tão escura, nessa parte escura, eu particularmente adorei, velho. Eu não sei porquê. Eu senti a sensação. Porque é uma sensação de agonia você tá no escuro e tem um bicho vindo atrás de você, cara. É o mesmo caso, por exemplo, da boss fight do Catnap, cara. E da Mommy Long Legs, que você é pressionado, você sofre muita pressão. E sendo sincero, eu gosto disso em jogos de terror. Eu gosto demais disso. Aí, né, outra coisa que eu gostei bastante é a nova mecânica do drone. Claro, como eu disse, eu não tenho muitas coisas que eu não gostei dessa nova mecânica, mas é o fato deles adicionarem uma nova mecânica já tá muito boa, porque vamos concordar, né? Aquela mesma mecânica durante 5 jogos já tava chato, viu? Pra ser bem sincero, é bem chato. Mas outra coisa, né, que eu quero comentar é sobre a participação dos vilões, né, dos personagens controlados, né? Que é muito divertida, tá ligado? É muito divertida. O retorno do Jumbo Josh, que é o meu personagem favorito, não é nem porque ele é verde, é por conta que ele é um personagem que me carismou desde o primeiro capítulo. E outra decepção que eu esqueci de falar lá atrás, né, do 6, é que ele não aparece no 6, ele nem é citado no 6. Eu acho que ele só aparece no mural mesmo, mas ele em pessoa, ou melhor, em criatura ele não aparece.
Mas no 7, ele aí já tem um destaque, né? Tanto que no trailer, né, de Garten of Banban 7, eu fiquei, na época que lançou, eu fiquei muito feliz que o Jumbo Josh iria retornar. Mas, como eu disse lá atrás, eu não tava botando muita esperança. Por mais que o Jumbo Josh iria, né, retornar. Outra coisa, né? Sobre o cirurgião. Cara, ele tem seu papel, mas... Sendo sincero, ele não é um personagem, um anti-herói, digamos assim. Ele não é um anti-herói que eu sou tão afim, né? Ele não é tão da hora como eu queria ver. Eu esperava, sendo sincero, eu esperava um pouquinho mais do cirurgião. Agora, a participação do xerife Toadster, cara, dá muita pena naquela parte em que. Eu vou dar spoiler logo do jogo. Dá muita pena quando o Jester, o Bitter Giggle, eu vou chamar de Jester porque eu particularmente prefiro chamar de Jester do que de Bitter Giggle, porque Jester é mais resumido. Mas enfim, o Jester, ele é aí o. Ele praticamente morre, entre aspas. A gente não sabe se ele morreu ou se ele simplesmente entrou em coma, não sabemos. E indica, né, que por mais que ambos os dois tenham brigado no capítulo 4, né, e no capítulo 6, né, o Sheriff Toadster nos reconhece como um vilão em si, o Jester, ele indica que a relação dos dois é muita amizade. Tipo, eles são bastante, por mais que eles já tenham brigado, eles permanecem amigos. E o Sheriff Toadster, ele ficou triste com a despedida de seu amigo. É praticamente os mesmos sentimentos que eu sinto quando eu perco aí algum amigo, né? E bem, sobre a história. Finalmente, eles estão começando a andar no rumo de trazer a história original de volta. A história não se perdeu totalmente em Garten of Banban 7. Ela, claro, ainda assim tem ela, tipo, sobre que o cara é um pai e tal. Porque nem no, eu acho que no capítulo 6 eu lembro muito bem que eles nem falaram que ele é um pai. Só falaram que, sei lá, ele é um ser humano, ele é amigo do Bambam e tal. Mas de resto, falaram nada. Mas enfim, no capítulo 7 eles falam: Ó, você é um pai e você tá procurando alguém, né? Tá procurando os seus filhos. E também tem a papelada, né? Das crianças, né? Que eu acho que nem no capítulo 4 tinha. Se tiver no 4, eu vou reassistir todos os capítulos. E eu vou ver se no capítulo 4 tinha esse negócio, né? Dos desenhos que as crianças deixavam pra mãe e tal. Mas enfim, né? Voltando aqui pro jogo. Bom, sobre o preço. R$ 20. R$ 20. Tá um preço bom. Não tá um preço tão grande, mas também não tá um preço tão pequeno. Tá num preço intermediário. Pra mim, uns R$ 10. Entre 10 e 12 reais eu jogava. Porque realmente, pra esse jogo, é muito da hora. O jogo tem aí 140 minutos de duração, umas 2 horas e 20 minutos. Apesar que eu, particularmente, demorei muito tempo pra zerar esse jogo. Eu acho que umas 6 horas eu demorei. Passei umas 6 horas jogando esse jogo, porque eu morria demais naquela parte de terror. Então, eu fui na cagada. Simplesmente, eu só passei naquela parte lá na cagada. E, tipo, mas assim, não tá um preço também tão mercenárico, que nem era o dos... Nem sei se essa palavra existe, mas beleza. Que nem o do 4 e o do 6. E o do 3 também, né? Porque o 3 ele tá R$ 25, eu acho, na Steam. Eu vou olhar depois. Aí, outro problema, né, que eu tinha esquecido, é sobre os caras. Assim que posta o capítulo, posta o trailer, né? Que já dá um spoiler, velho. Isso pra mim não tem graça. Isso não tem graça. Isso pra mim é uma coisa muito ruim. Muito ruim mesmo. Mas enfim, voltando, né, sobre o que eu achei do jogo, né, tipo, os bons modos que eu tenho pro jogo, o cenário. Muita gente falou que tá a mesma merda, mas na minha humilde opinião, em comparação a todos os jogos do 1 até o 6, os gráficos do capítulo 7
são bem mais bonitos do que o dos outros capítulos. E eu espero que em Garten of Banban 8 eles permaneçam desse jeito. Porque eu adorei os gráficos, não tá ruim. Eles realmente, pelo visto, eles se esforçaram mais pra melhorar os gráficos. Por mais que muita gente tá falando aí que não mudou nada, os gráficos estão a mesma bosta, eu senti que mudaram bastante. Mudaram aí, não num sentido tão drástico, mas aí uns gráficos bem melhores do que os dos outros capítulos, vamos ter que concordar. Bom, enfim, agora vamos comentar assim sobre a minha experiência com o jogo, sobre os puzzles. Como eu disse lá atrás, o primeiro puzzle é meio chato, porque a gente já tinha visto isso lá nos outros capítulos, a gente tinha visto isso, eu acho que desde o capítulo 3 a gente já tinha visto um puzzle semelhante àquilo, né? Acho que eles quiseram dar uma pequena referência, mas os outros puzzles não são tão ruins. Sendo sincero, por exemplo, o puzzle lá da bambalina, eu curti bastante, cara, porque você sofre por pressão. Como eu disse, puzzles bons são aqueles que você sofre por pressão. Quando você fica pressionado. Esse tipo de jogos são bons. Aí o... Como é? O... Meu Deus. Aí os outros puzzles, como por exemplo aí, o do que a gente tem que controlar o drone manualmente, não são ruins, não são tão ruins. Eu dou uma nota 7 para esses puzzles. Eles são até que divertidinhos, digamos assim. É o mesmo caso que eu dou uma crítica aí por exemplo, o filme do Zilla, né, de 98. O filme do Godzilla de 98, que por mais que não tenha nada a ver, é bom citar. Eu não acho o filme tão ruim. E claramente eu não acho o filme tão bom, mas é um filme divertidinho. Então, assim, eu achei os puzzles do jogo muito divertidinho. E com certeza a minha parte favorita foi o final. Foi o final. Perdendo aí. E aí, em segundo lugar, vai aí pra parte aí do escurão. Do escurão, que é muito da hora. Aí, Aí, em segundo lugar, né? Em primeiro lugar, claramente, vem aí a parte do final. Porque a gente não vai mais para um elevador. E, tipo, dá um plot twist tão grande. Porque é revelado um novo personagem que eu vou chamar carinhosamente aqui de Bambam Azul. Aí que é nos revelado. E a partir do trailer, que vai estar. Vou passar aqui pra vocês já já. É mostrado claramente, né, um grande plot twist. Que o Bambam, o vermelho que a gente conhece, não é um mascote. E como o Terrorizando diz, em si, ele é um mutante e não um mascote. E eu tenho algumas teorias que eu vou falar sobre Garten of Banban. Claro, eu vou trazer bem mais teorias. Mas enfim, em geral, o final do jogo foi muito, mas muito divertido. Porque a gente não teve elevador pra gente descer. A gente acaba o jogo com o Surgeon dando uma surra na gente, nos desmaiando, velho. Ou seja, que é uma coisa, um plot twist bem da hora, velho. Uma coisa bem da hora. O que dá pra ver pelo trailer aqui é que, pessoal, na verdade, quem é o Bambam original é o Bambam azul e não o Bambam vermelho, já que ele faz parte do mural dos mutantes. E eu tenho algumas teorias sobre isso, que eu vou teorizar claramente em outro vídeo. Mas é uma coisa que, cara, deu um plot twist bem grande sobre o jogo. Eu não vou entrar em muitos detalhes, né? Já que, em geral, eu estaria falando já uma teoria. Mas enfim, Gustavo, o que você achou do jogo? Ele é ruim? Ele é bom? Ele é intermediário? O que ele é? O jogo é bom ou ele é ruim? Cara, eu vou ser sincero. O jogo melhorou bastante desde o 6 e do 4. O preço tá até que intermediário, tá bem intermediário. Não tá bom, mas também não tá ruim. O jogo em si, ele tem puzzles muito da horas. As mecânicas novas, algumas mecânicas novas, como a do drone, como eu citei lá atrás,
são até que divertidas. As partes, né? As partes onde você toma susto são interessantes. E tem várias outras partes que me incomodam bastante, né? Como eu disse lá atrás. Que é aí o primeiro puzzle, que né, a gente já começa escapando aí do Nab-Nab. E um pouco, né, de enrolação, digamos assim, né? Tem um pouco de enrolação no decorrer do jogo, né? E outras críticas que eu deixei lá pra trás. Mas enfim, o que eu quero dizer? Qual é a nota que eu vou dar pro jogo? O jogo, ele pra mim, ele não é nenhum dos três. Ele não é bom, não é intermediário, mas também não é horroroso. Pra mim, é um jogo que não é pra você, assim, em geral, focar muito na história. É um jogo que tá começando a voltar na história, eles estão começando a trabalhar mais na história e a cada vez, por mais que mostram vários personagens novos, que é uma coisa que me incomoda bastante, porque quanto mais personagem novo, mais capítulo, e isso vai dar muito trabalho pra mim, isso vai ser muito, mas muito ruim. Então assim, eu não acho o jogo nem bom, nem intermediário e nem ruim. Eu acho o jogo interessante. É um jogo interessante que ele é praticamente, pra mim, perdendo. Eu acho que eu colocaria esse jogo na minha lista de Garten of Banban. Eu colocaria ele ou em terceiro ou em segundo lugar. Porque claramente em primeiro lugar, eu já comentei com meus colegas, né, meus amigos, que o meu jogo favorito de Banban vai ser aí o primeiro jogo, por conta, né, que era mais meme e outras coisas. Mas esse jogo entra em segundo lugar, porque eles melhoraram diversas coisas nesse jogo. E agora vem uma pergunta, né? Será que eles vão fazer o capítulo 5 ou não? Será que a gente ainda tem esperança de existir um capítulo 5? Bom, aí a gente não sabe. Por mais que tenha lá a página do quinto capítulo na Steam, mas a gente não faz ideia se a Euphoric Brothers vai lançar o 5 ou não. Eu acho que não, mas é sempre bom a gente imaginar. Agora, minha nota para o jogo é 7 de 10 ou 7.5 de 10. Eu gostei bastante. Eu não vou falar que eu adorei, mas eu gostei. Eu gostei do jogo. Eu não achei um jogo totalmente fracassado. Eu não achei um jogo ruim. Eu achei um jogo ok. Como eu disse, eu não achei ele também intermediário. Mas ele entra no jogo naquela categoria, por exemplo, de horroroso, ruim, ok, como é? Ok, muito, não é bom, muito bom e maravilhoso. Eu coloco ele em bom. Eu não coloco, eu acho que bom é a melhor coisa para descrever que esse jogo, né? Mas enfim, qual é a sua opinião sobre Garten of Banban 7? É ruim? É bom? É intermediário? Ou simplesmente a Euphoric Brothers vai simplesmente, né, começar a melhorar? Ou eles vão piorar as coisas, né? O que você espera do capítulo 8? Bom, eu não espero muita coisa, assim como do capítulo 7. Eu não vou, já vou começar, eu vou começar a fazer teorias de Garten of Banban, coisa que eu nunca pensei que eu iria fazer, mas beleza. Mas eu vou aí me esforçar ao máximo para criar teorias, porque realmente eu achei bem interessante o final, o plot twist do final, a grande revelação do final do sétimo jogo, e me deu bastante interesse em fazer um vídeo, né, falando como que o jogo, né, como será o próximo jogo. Eu não vou esperar nada sobre o jogo, eu não vou começar a falar que ele vai ser um jogo revolucionário, não vou dizer que ele já vai ser um jogo ruim, não vou criar tanta expectativa pro oitavo jogo. Mas tem uma coisa que eu vou tentar prometer, se o jogo bom for ruim, eu bato o balde e vou criar novas experiências para Garten of Banban. Mas se o jogo for, porque meio que acendeu meio que uma pequena chama no meu coração. A chama de Garten of Banban que tinha se apagado meio que tá
começando a acender. Mas, enfim, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sino para não perder as notificações. E é isso. Valeu, falou, até mais!